Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao webinar Novo Consignado Privado na Prática, da Serasa Experian, junto com a Salary Fits, empresa cuja tecnologia é precursora e líder no mercado de crédito consignado, conectando RH, instituições financeiras e, quem precisa do crédito. Bom, a gente sabe, gente, que o tema pode parecer muito técnico, mas os milhões de acessos, os milhões de simulações que foram feitos nos primeiros dias após o lançamento, dessa novidade, mostram o tamanho do interesse do brasileiro, e o quanto isso vai impactar a realidade tanto das instituições financeiras quanto das empresas, independente do porte. O lançamento do crédito do trabalhador, o nome que foi dado pelo governo para essa novidade, para essa nova modalidade de crédito, redesenha o crédito privado como a gente conhecia até então. A gente está falando de uma mudança estrutural muito importante, então a gente precisa olhar com atenção para cada detalhe, e entender tudo que está em jogo e como a tecnologia pode nos ajudar, a ter cada vez mais segurança e mais praticidade a partir dessa nova realidade. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, da maneira mais clara e mais objetiva possível, passando por o que muda na operação, como reduzir riscos e garantir conformidade, quais oportunidades se abrem, o novo papel do RH e dos agentes financeiros, a importância da educação financeira e mais. Ou seja, esse webinar é um ponto de virada para quem quer se manter relevante diante desse novo modelo. E claro, vocês que estão nos assistindo podem mandar perguntas pelo nosso chat. E para garantir o altíssimo nível dessa troca, a gente vai contar com a participação do diretor de RH da Serasa Experian na América Latina, o Antônio Catarino, mais conhecido como AC, e com o CEO da Salary Fits, o Delber Lage. AC e Delber, muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Bom, Delber, começando pelo começo, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos? Ou, em outras palavras, o que diferencia o crédito do trabalhador do crédito consignado que era ofertado até então para os profissionais CLT? Maravilha. Obrigado a todos aí pela presença, por todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É uma satisfação enorme aqui a gente poder falar de um tema tão caro, tão importante e que vai impactar a vida de tantos de nós aqui no nosso ambiente de trabalho, O crédito consignado, particularmente no Brasil, ele já é um caso de um sucesso notável e de um sucesso muito relevante, Num tipo de economia como a nossa, em que há um volume muito alto de pessoas ou sem acesso a produtos financeiros, como conta bancária, ou, ainda que tenha uma conta bancária sem acesso a produtos financeiros de qualidade, o crédito consignado se notabilizou como uma alternativa de crédito ao consumo sem garantia, com níveis de taxa de juros que a maioria das pessoas não encontrariam em outras formas de crédito, Então, ao longo dos últimos anos, particularmente desde 2002, 2003, o crédito consignado tem assumido um protagonismo muito grande no dia a dia dos brasileiros e tem sido até caso de estudo de outros mercados que tentam implementar uma solução correspondente e que traga o mesmo tipo de benefício que o consignado. Além disso, quando a gente olha para a história do consignado, a gente sabe muito bem que ele nasceu muito vinculado aos órgãos públicos, e aos servidores públicos, dada a estabilidade que eles têm. E no caso do consignado privado, ele começa de forma incipiente ali por volta de 2012, 2013, e num primeiro momento, ou numa primeira fase, fica muito vinculado ali a grandes empresas, das quais os grandes bancos tinham aquela prática de comprar folha e ofertar o consignado como parte do portfólio de produtos que iam estar disponíveis para o colaborador. E nos últimos anos, particularmente com um apetite um pouco maior das fintechs, o consignado privado começa a, para usar uma expressão, pipocar como uma alternativa mais interessante e, num jargão do mercado, de capim um pouco alto. Então as pessoas imaginavam que há um contingente grande de pessoas do consignado dispostas a pegar consignado, que tem perfil de crédito interessante pelo fato de estarem empregadas e que estão dispostas a ofertar o seu salário como colateral para ter um crédito mais baixo. Ciente dessa situação e também consciente de que poderia fazer alguma coisa para incentivar o crescimento desse mercado, o governo, então, resolve adotar uma nova regulamentação, que entrou em vigor ainda no começo desse mês, ali dia 12, se eu não estou enganado, desse mês, do consignado do trabalhador ou o novo consignado privado. E o que o governo fez de mais importante com essa regulamentação foi
criar uma plataforma que faz com que não seja mais necessário o prévio engajamento contratual entre a instituição financeira e o RH para a oferta do consignado. No modus operandi anterior do consignado, para que ele fosse ofertado, a instituição financeira precisava conhecer a empresa, fazer um contrato de consignado com a empresa e, a partir dali, ofertar o consignado para os colaboradores daquela empresa específica. Isso criava um cenário, inclusive, que o próprio RH fazia a gestão de quem iria ou não iria ofertar um consignado e, por vezes, colaboradores não tinham acesso pelo simples fato de que empresas não estavam conversando com instituições financeiras para essa finalidade. O governo cria a plataforma a partir ali de uma união de várias plataformas governamentais disponíveis, o Emprega Brasil, o E-Social e a própria carteira de trabalho, com um sistema da DataPrev, nós vamos explicar isso um pouco mais, e faz com que o colaborador hoje possa, na sua carteira de trabalho, fazer um pedido de consignado e ali ter acesso a algumas ofertas, ou, a partir do dia 25 de abril, que ele possa solicitar diretamente para qualquer instituição financeira habilitada o consignado. Nós vamos explorar bastante aqui, né, Laurinha, o que significa depois, mas o fato é que agora abre-se um horizonte muito grande de alternativas para o colaborador, né? Abre-se um oceano de possibilidades, mas o oceano, além de vasto, além de muita oportunidade, ele guarda também algumas ameaças, alguns desafios, e aí o nosso papel aqui vai ser guiar RHs e colaboradores principalmente, para a gente entender o que muda, quais são esses desafios e o que a gente tem que ficar atento na hora de pensar no consignado privado. Sim, é exatamente isso que a gente vai explorar aqui ao longo da próxima hora. E, Delber, você participou de conversas, né, durante a elaboração desse projeto. O que você diria que foi o grande impulso, né, que fizesse o governo entender que isso era prioridade? Assim, essa ideia de potencializar o crédito consignado não é uma ideia nova, particularmente para esse governo, né? Lá em 2003, quando veio a primeira regulação, que ainda era governo Lula, aquela regulação que criou as bases para o consignado foi fundamental para que a forma, né, de se fazer esse empréstimo fosse difundida. Em 2008, o governo dá um outro grande incentivo para o consignado. Naquele momento, o consignado vinculado a servidor público, incentivando a entrada de grandes instituições financeiras nesse mercado. Até aquele momento, em 2008, o consignado no setor público era ali protagonizado por instituições financeiras que não eram os grandes bancos. E com a entrada dos grandes bancos, esse mercado mudou de patamar. E agora, nesse momento, o governo vê uma possibilidade semelhante com o consignado privado. Se a gente fizer uma rápida conta aqui, e os números são aproximados, né, a gente tem em torno de um estoque de crédito de 300 bilhões de reais de crédito ofertado a ser pago, né, no consignado público, fora o INSS dos aposentados, que é um outro volume ainda maior do que esse, e apenas 40 bilhões de estoque do crédito consignado do colaborador privado. Ou seja, há um espaço enorme aqui, se a gente considerar a razão, né, de número de servidores públicos para número de CLTistas, a gente tem um volume muito maior de pessoas com estoque de crédito muito menor. Então o governo identificou ali uma possibilidade de ofertar crédito sustentável, se bem executado, para uma gama de colaboradores que hoje não têm acesso a esse crédito. As alternativas dos colaboradores, em geral, para o crédito ao consumo sem um colateral de salário hoje, são alternativas de fato muito mais caras do que o consignado tendem a ofertar. Então, nesse contexto, o grande propulsor, né, da proposta do governo foi: vamos levar mais crédito para mais pessoas com a menor taxa de juros possível e, com isso, obviamente, incentivar o consumo e impactar, na visão do governo, positivamente para a economia, tá? Muito legal, assim, né, te ouvindo, é tipo assim, nossa, uau, mas a gente sabe, né, AC, que na prática isso se desdobra em muitos desafios, né, principalmente para a rotina do RH que do dia para a noite, literalmente, passou a ter aí novas demandas, né, como que isso chega para a área de recursos humanos? Bom, na verdade, isso chega, a gente vai ter que se preparar, eu acho que todas as empresas aqui precisam se preparar, já começou, na verdade, a gente essa preparação já começou há algum tempo. Mas, como o Delber disse, né, a gente estava preparado para... A gente antes trabalhava com um consignado, que era uma negociação entre a empresa. Geralmente, os RHs, o que eles faziam? Eles utilizavam o mesmo banco que a sua folha de pagamento, né? Como uma expansão desse consignado geral. Agora não. Agora o processo ele muda completamente. A gente precisa
ter muito cuidado, eu acho que esse é o grande impacto. É um trabalho operacional adicional e se, dependendo do volume de cada uma das empresas, isso pode ser um trabalho considerável, né? E precisa de muito controle. E no final, responsabilidade, até a própria lei diz, qualquer falha nesse processo, qualquer erro que acontece por parte da empresa, a responsabilidade é nossa. Se a gente, como RH, deixar de fazer um desconto naquele mês específico, a gente não pode voltar atrás. Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser tomadas muito cuidado e muita atenção para que as coisas aconteçam de forma correta. E aí que está o grande ponto, né? Se a gente olha o processo hoje, a gente tem que... Primeiro que o funcionário pode contratar esse crédito... ele vai, acessa a carteira de trabalho, ele escolhe, depois de um tempo lá que os bancos têm para enviar informação para ele, as propostas, e aí depois, o que o RH tem que fazer? Eu não recebo uma informação, então a gente tem que entrar no site, a gente vai ter que observar, obviamente, quem dos nossos funcionários tiveram aí uma contratação, eu preciso voltar para a folha de pagamento. Essa folha de pagamento... E até isso é um complicador, porque tem folha de pagamento que eu consigo colocar uma recorrência de descontos de 24 meses, 12 meses, 36 meses e assim por diante. Outras folhas não. E aí, você vai ter que lançar manualmente esse tipo de coisa sem perder o tracking dessa operação. Aí você tem que escriturar. E se o cara troca, se o funcionário troca a dívida dele, né, o empréstimo dele com um banco X para um banco Y, isso vai ter que... vai aparecer de novo no site. Aparecendo no site, aí eu tenho que descadastrar cadastrar outro. Enfim, tem uma burocracia enorme pela frente e que a gente precisa fazer isso acontecer de forma organizada. Então, em termos gerais, é isso. É mais trabalho que a gente precisa ter e muita consciência de que esse trabalho precisa ser feito de forma correta. Caso contrário, a empresa é responsabilizada. E aí, Laura, eu quero aproveitar a bola que o AC levantou para pontuar algumas coisas aqui interessantes sobre essa dinâmica, né? Para a gente poder navegar, usando a mesma analogia aqui com a qual eu comecei, para a gente poder navegar esse oceano, a gente precisa de um barco, né, de um vessel, né, bem azeitado. E nesse contexto, o trabalho operacional para se viabilizar uma oferta de consignado, seja no modelo anterior, seja no novo modelo, ele passa necessariamente pelas mãos do RH. Qual é a grande diferença que a gente tem no modelo anterior para o modelo atual? No modelo anterior, o RH tinha a chave dessa porta na mão. Ele podia autorizar ou desautorizar qual instituição financeira iria ofertar o consignado para os colaboradores. Havia RH que, inclusive, criava condição para essa oferta de tempo mínimo de casa do colaborador. Sim. Naquele determinado empregador, negociava a taxa mínima de juros, negociava prazo, às vezes controlava um pouco mais a tal da margem consignável para fazer um cálculo que excluísse certo tipo de desconto. Então havia ali um poder, né, de ingerência maior do RH sobre as condições pelas quais seria colocada aquela oferta e, consequentemente, do volume de trabalho que ele tinha, né? Ou ele ia fechar com um banco só e controlar diretamente com aquele banco, ou ele ia ter várias instituições financeiras e das duas uma. Ou ia alocar um esforço enorme para processar aquelas transações, ou, puxando a sardinha, ia contratar a gente, a custo zero, para que a gente pudesse fazer essa gestão do consignado para esses empregadores. Isso no cenário anterior. No novo cenário, o que acontece é que o RH vai ser ainda mais demandado de tarefas e rotinas, como o próprio AC já exemplificou, e ele não vai ter controle sobre o perfil do empréstimo que o colaborador vai tomar. O colaborador bem assistido, bem assessorado, ele vai conseguir um empréstimo melhor, mas o colaborador desassistido, às vezes, vai cair numa oferta de empréstimo que não é melhor para ele, que foi a mais rápida, que foi a mais conveniente, porque pararam na porta, mas não necessariamente a melhor. E, além disso, o RH vai ter que lidar com toda a sorte de interações e dinâmicas que essa nova proposta implica para ele. E aí o AC já falou, no mínimo ele vai ter que ficar olhando ali para 3, 4 plataformas. Ele vai ter que receber um aviso de empréstimo concedido no DET, ele vai ter que pegar esse empréstimo no Empresta Brasil, ele vai ter que escriturar essa informação junto com outras informações de folha no E-Social, e ele vai ter que colocar isso para a folha de pagamento com a cadência correta, com os descontos corretos. Só que mais do que isso, pessoal, pela nova dinâmica, como é que funcionava, né, se eu for comparar, como funcionava antes?
o empregador, a empresa, tinha um contrato com o banco A, banco B ou banco C. Ao final do mês, você tinha um relatório ali das parcelas que deveriam ser repassadas para o banco A, B ou C, e o empregador fazia isso diretamente. No novo modelo é diferente. Totalmente. Essa parcela virá na guia de FGTS, ou junto com a guia de FGTS, e o empregador tem que pagar essa guia. Uma das próximas rotinas que o RH vai ter de qualquer empresa vai ser o seguinte: RH, me confirme, ou confirme para o financeiro da empresa que pagou guia A, B, C e D, que o desconto do colaborador A, B, C e D aconteceu adequadamente. Essa é uma rotina que antes não necessariamente acontecia. Então, isso é só para consolidar um posicionamento claro que o AC pontuou para a gente, que o RH vai se deparar com novas rotinas, novas plataformas, né? E, consequentemente, com mais responsabilidade, porque todas elas, todo o processo, né? Como a gente fala lá em Minas, da minha terra, cada enxadada é uma minhoca, né? Então, cada processo desse vai ter uma contingência diferente. E por falar, né, nessas novas dinâmicas com as quais o RH vai se deparar, o crédito do trabalhador está sendo lançado em fases, né? E claro que foi lançada a primeira fase, a segunda vai ser lançada dia 25 de abril, ajustes já estão sendo feitos, provavelmente, vão continuar sendo feitos, o que é esperado, né, para um lançamento dessa complexidade, dessa magnitude. O que já foi liberado e o que vem aí, principalmente no dia 25 de abril, ou caso você já saiba, o que vem adiante? É interessante pontuar aqui tanto o que foi liberado, como também o que foi proibido. Né? Acho que tem aí, para o dia a dia do RH e para a necessidade que o RH tem agora de comunicar com os colaboradores, tem algumas lições importantes. Tem algumas coisas que já dá para a gente cravar que a partir lá do dia 12 de março devem acontecer. Primeiro, abre-se a possibilidade para que o colaborador vá até o dia 25 de março, né, exclusivamente à carteira social para solicitar um empréstimo consignado. Então, hoje, se um colaborador de qualquer empresa quer um crédito consignado novo, um colaborador que não tem empréstimo, se ele quer um consignado, ele vai ter que abrir a carteira de trabalho digital e lá vai ter que solicitar um novo consignado. Além disso, qualquer ou quaisquer das instituições financeiras hoje habilitadas para ofertar tal empréstimo podem fazer uma proposta para esse colaborador e ele pode aceitar essa proposta. Então, isso significa para o RH que o RH vai ter que processar esse empréstimo de quaisquer dessas financeiras que ofertarem um empréstimo para o colaborador dentro da proposta disponível. Detalhe importante, a MP, que altera a lei do consignado, ela estabelece que a primeira rotina de folha desses empréstimos não vai ser a de abril, vai ser a de maio. Então, atenção para os RHs. Vocês já podem estar sendo notificados de empréstimos que forem concedidos, mas esse empréstimo não deve entrar na rotina de folha de abril, ele tem que entrar na rotina de folha de maio. Tem uma carência geral de um mês e já é uma obrigação acessória para a qual o RH tem que se atentar. Além disso, Laura, eu sei que a gente tem, né, muitos outros tópicos para seguir, mas tem umas mensagens importantes. Claro. É importante destacar que o colaborador que já tem um empréstimo consignado atualmente não pode, por enquanto, ter outro empréstimo. E, além disso, haverá um prazo de 120 dias para que esse empréstimo do modelo normal seja tombado ou refeito no novo modelo pela mesma instituição financeira que tinha feito aquele empréstimo anterior. Então, aqueles RHs hoje, que tem um volume grande de consignado, eles têm que se atentar. Porque durante os próximos 120 dias, as instituições financeiras, né, farão contato com os colaboradores e terão que fazê-lo para ofertar um novo consignado com uma taxa menor, essa é a determinação da lei. Quanto menor? A lei fala em menor. Né? Terão 120 dias para migrar esse consignado. E isso, por si, implica para o colaborador uma ciência e consciência de que isso vai ter que acontecer, então é bom falar com eles. E segundo, implica para o RH uma série de rotinas. Né? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui que eu estava fazendo com a C outro dia, de um cliente que a gente tem que tem 28 mil contratos ativos hoje. O nosso cliente tem mais de 40 mil vidas na plataforma. Né? Então nós vamos ter que ter 28 mil contratos migrados de um modelo para o outro modelo. Se a gente pensar que 120 dias são 4 meses, 20 dias úteis por mês, se minha conta não está errada, são 350 contratos migrados por dia. Tá certo. Só que a migração de contrato significa desaverbar o contrato anterior, uma rotina. Receber informação no DET e pegar no Emprega Brasil, segunda rotina. Escriturar no E-Social, terceira rotina. E averbar na folha o novo contrato, quarta rotina. Fora a conciliação depois. Então já tem muito trabalho aí. Sim. E a gente precisa, para fechar a sua pergunta e tentar entregar uma resposta clara, né? Hoje pode se originar novo consignado pela carteira digital do trabalhador e a partir do dia 25 de abril,
né, se for mantido o cronograma proposto, né, pelo governo, os colaboradores não precisam mais ir à carteira de trabalho digital para pedir um consignado. Ele pode chegar para o gerente do banco dele, no aplicativo do banco que ele tem, para um correspondente bancário, uma loja de uma instituição financeira, né, ali no mercado, e fazer essa compra diretamente. Então não vai ter mais que passar pelo leilão, e nesse momento espera-se que o volume de originação seja muito maior, porque vai ter mais maturidade das instituições financeiras e mais capilaridade para que o colaborador peça esse consignado. Então os RHs devem se atentar para o fato de que a partir de 25 de abril a gente vai ver um crescimento muito alto nessa originação. E provavelmente até lá a gente vai ter também muito mais instituições financeiras, né, atendendo essa demanda. Isso é muito claro aqui pela nossa rotina, né, no nosso engajamento, né, nossos clientes são RHs, a gente apoia os colaboradores para terem taxas de juros mais baixas e as instituições financeiras para digitalizar o processo para elas e operacionalizar essa rotina com o RH. A gente vê um número muito significativo de instituições financeiras se engajando conosco, acertando os seus processos para conseguir um nível de originação muito mais alto. Então é de se esperar que esse mercado amadureça nos próximos meses, e amadurecimento no mercado de crédito significa mais originação, o que para o RH significa mais rotina, né, potencial de contingência e, ao mesmo tempo, uma possibilidade maior de impactar positivamente o crédito que vai ser ofertado para o colaborador. Não, e uma contribuição, acho que mesmo diante de um cenário positivo, onde o colaborador ele pode pegar novos empréstimos ou até trocar o seu empréstimo mais caro por mais barato, como a gente falou aqui, tudo isso são transações. Então esse mercado ele vai avançar, então a gente vai ter novos, a gente vai ter atuais, obviamente que ninguém vai trocar e o banco talvez oferte por uma taxa menor e o funcionário aceite, e a gente pode ter aquela outra situação que o funcionário pode querer trocar. Então, tudo isso, obviamente, são transações, no mínimo 4, como a gente falou aqui, 4 vezes o número de transações que a gente tem, então é uma carga de trabalho que a gente tem que se preocupar sim, como RH. O AC, e eu fico pensando, né, ouvindo vocês falarem, que com certeza os RHs estão preocupados, né? Claro, é pro bem da sua equipe, mas isso traz muitos desafios. Então, né, é uma expectativa do que de fato vai mudar, o quanto vai mudar o fluxo com o qual eles estão acostumados. Mas cada um desses funcionários tem também a sua própria expectativa, as suas próprias dúvidas, né? Porque às vezes eles estão contando com aquela possibilidade para, né, enfim, seja sanar uma dívida, seja fazer uma reforma, fazer aí alguma aquisição importante. Então, eu queria saber, na sua visão, o quão estratégico é o papel do RH num momento, né, de ajuste como esse, principalmente em relação à comunicação interna, né, para comunicar da melhor maneira esses colaboradores e também tentar acalmar os ânimos e também, né, dar conta tanto da mudança no fluxo de trabalho, mas ao mesmo tempo também de lidar com essas dúvidas e essas ansiedades. A parte transacional a gente tem que lidar, independente do volume. Eu acho que a gente tem soluções hoje que a gente vai falar aqui, que facilitam e agilizam e pelas nossas contas de padaria, né, bem feitas, nós estamos falando de ferramentas que a gente pode usar hoje que reduzem 90% até mais da nossa carga operacional, e a gente vai discutir em breve sobre isso. Eu acho que o outro ponto aqui, o RH, ele é a conexão entre tudo isso, e ele tem e ele é o agente transformador e comunicador dessa história toda para os nossos funcionários. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser o cara que entende o que está acontecendo na lei, no mercado, com o governo, entender o que está acontecendo de uma forma geral, até na sociedade, para poder trazer isso para dentro de casa e, obviamente, dar boas informações para as nossas pessoas. Eu acho que o mais importante é a comunicação. Então, a gente, hoje, né, a gente tem canais, né, o que a gente chama aqui na Serasa de 6500, que é o call center para os nossos funcionários, é o RH com você, que a gente chama. Então, a gente, obviamente, prepara esse time com informações para que possa, obviamente, ter todo o cuidado com o funcionário que pergunte sobre questões técnicas, operacionais e até extrapolando um pouquinho esse tipo de coisa, como que a gente direciona para a pessoa correta ou para a área correta. Eu acho que aí tem outro ponto que é como que a gente ajuda também essas pessoas, nossos funcionários, para entender o que fazer. O Delber trouxe um pouco disso, né?
esse juros CET, né, que é o custo efetivo total, ele faz sentido, não faz sentido? Então hoje tem várias aplicações que a gente tem na plataforma da SalariFits, a gente tem aqui também no consumidor, né, no aplicativo do consumidor, da Serasa Consumidor, a gente tem várias locais onde a gente pode encontrar temas relacionados à saúde financeira, treinamentos e coisas do gênero. Então, são 3 coisas, né? É a comunicação, é o processo, é o transacional, é a comunicação e deixar todo mundo a par do que está acontecendo e tranquilizar a turma. E o terceiro aqui é como que a gente forma os nossos funcionários para que eles possam ter a informação correta para tomar a decisão correta. E usar esse consignado da forma correta. Aqui eu vou ter que fazer uma observação adicional, porque o AC distinguiu muito bem, acho que o joio do trio, e deixou uma lição importantíssima para os RHs. Acho que existe hoje, né, mais do que nunca, com essa nova proposta, a possibilidade do RH... O RH vai ter que ter algum papel, necessariamente. Não existe um RH que não vai se envolver com o consignado. Ele pode assumir um papel de operador, processar o que tem que ser processado do jeito que vier, ponto. Ou ele pode assumir um papel de agente transformador. Exato. Agente transformador que vai se engajar para fazer bem feito e conseguir uma taxa de juros melhor. Agente transformador que vai conscientizar o colaborador de qual é a opção que ele tem, como que ele pode exercer essa opção ou não. E ainda de um agente educador que vai prover para aquele colaborador um tipo de educação, informação, né, fundamental para que ele possa usar bem essa ferramenta que está sendo colocada à disposição dele. O crédito consignado nesse contexto, gente, como qualquer ferramenta da nossa vida, se bem utilizado, ele vai fazer bem. Se mal utilizado, ele pode criar uma distorção. E o RH pode ter um papel transformador, de agente transformador nisso. E eu acho importante pontuar uma coisa que eu costumo falar muito nos eventos dos quais eu participo, particularmente quando é para RH. A gente tem 3 grandes esferas de interação no nosso dia a dia. Família e amigos. Sim. Nosso trabalho e às vezes com o Estado. E a gente fala muito, né, com recorrência grande, da parte financeira com a nossa família e eventualmente amigos. A gente fala muito da nossa parte financeira com o Estado, criticamos imposto, criticamos taxa de juros, falamos que o governo fez isso, que fez aquilo. E isso, em grande parte das empresas, ainda é o tabu. Sim. Com os nossos empregadores. A gente discute muito pouco financeiro no nosso ambiente de trabalho. Só que, não surpreendentemente, boa parte do que estabelece a nossa relação de trabalho está vinculada a uma relação financeira. E é importante que o empregador e que a empresa ocupe esse espaço na nossa interação social de também ser relevante nas decisões financeiras que o colaborador toma, porque elas são levadas depois para o ambiente de trabalho, né? Então, eu repito, RHs aqui podem ter um papel de agente operacional ou podem assumir o papel que, na minha opinião, eles deviam ter de um agente relevante na educação financeira dos colaboradores, e essa nova regulação abre mais espaço ainda para isso. Isso está absolutamente sustentado no meio acadêmico, em tudo quanto é artigos que estão saindo hoje em dia. É só dar um chat GPT, né? O nosso amigo GPT de hoje em dia. Quais são os efeitos e o impacto de um funcionário endividado dentro da sua própria empresa? Você vai ver uma lista de coisas. Estamos falando de engajamento, lado psicológico, irritabilidade, começa a faltar. Tem artigos para tudo quanto é lado falando disso. Então, o nosso papel é também ficar de olho nisso, né? Um funcionário endividado, um funcionário que não tem paz para dormir, ele tem impactos no dia a dia que, obviamente, as empresas vão ter que cada vez mais tá atenta a isso de alguma maneira. Então, é o que o Débora acabou de dizer. Então, é mais do que um processo, é mais do que uma transação, é mais do que dar informação para ele. A gente tem que cuidar de todos os pontos, de ponta a ponta, end-to-end, dentro dessa cadeia. Oh, excelente. Não à toa, né? O departamento se chama recursos humanos, né, gente? E a gente vai voltar nesse ponto, porque realmente ele é crucial, mas só dando um passinho para trás, para a gente voltar a falar do ponto transacional, né? Porque nesse momento um dos principais desafios do RH vai ser evitar erros, né, e dificuldades operacionais, além, claro, de tentar otimizar essa compatibilização de crédito solicitado, de descontos em folha. Eu queria, Delber, que você exemplificasse para a gente algumas situações específicas que podem surgir, se é que já não estão surgindo, né, situações como, por exemplo,
um desconto de pensão alimentícia, um afastamento temporário, um profissional que às vezes vai ser demitido e não vai se reinserir como CLT, né? Para a gente tangibilizar um pouco o que realmente o RH vai encarar daqui em diante. E, claro, né, te aproveitando, como que a Salary Fits pode lidar com isso, poupando, a gente sabe, né, muitas horas de trabalho. Então, se você também puder dar um contexto sobre a Salary Fits, para quem, porventura, ainda não esteja tão por dentro. Então, vamos lá. Como eu tinha, né, comentado e brincado anteriormente, em relação ao crédito consignado ali, cada enxadada é uma minhoca. Cada ação da instituição financeira com o empregado implica uma rotina com o RH, e cada rotina com o RH implica necessariamente, né, uma responsabilidade que o RH vai ter de ter ou prestar uma informação para o empregador ou de fazer uma ação em relação a uma determinada plataforma como o Emprega Brasil, o E-Social ou a folha de pagamento. E nesse contexto, Laura, assim, acho que para se operacionalizar uma transação de consignado, o primeiro elemento que a gente precisa ter, ou a primeira premissa que a gente parte, é que o colaborador vai ter estabilidade no que a gente chama de margem consignável. Inclusive ontem saiu uma atualização do governo para definição de como será calculada essa margem numa portaria nova, que altera a portaria anterior, para definir ali os 35%, né, da margem líquida do colaborador. E o que acontece? Quando a instituição financeira oferta um consignado, ela vai falar, olha, eu vou ofertar para o Delber um consignado de 48 parcelas de R$500. Ele presume que a margem consignável que eu tenho hoje vai se manter. Sim. E se ela se mantiver e nada acontecer, beleza, aqueles R$500 vão ser deduzidos todo mês, o RH vai ter que escriturar no social, escriturar na folha, pagar a guia, conciliar com o RH, conciliar com o banco e lindo. Mas o que pode acontecer no meio do caminho? Eu posso, por exemplo, sofrer um acidente e ficar de licença médica por 3 ou 4 meses, e nesse contexto eu não vou ter salário, consequentemente eu não vou ter margem, consequentemente não vai ter desconto. Vai ser uma necessidade de interação entre o RH, todos esses temas que eu falei, possivelmente a instituição financeira para saber como é que aquele pagamento vai acontecer, para eu falar com a financeira, para eu pagar um boleto por fora do meu salário. Mas isso pode acontecer não só como doença médica, isso pode acontecer doença médica, como licença médica. Isso pode acontecer igualmente numa situação de uma pensão alimentícia, né? E aí eu vou ter uma pensão alimentícia que vai restringir a minha margem consignável, eu não vou conseguir mais descontar 500, o RH não vai conseguir mais descontar 500, vai ter que descontar 300 e vai ter que falar com a instituição financeira. Ou eu posso receber o meu 13º e falar, quero quitar antecipado algumas parcelas. E a instituição financeira vai ter que notificar o RH da troca da parcela e assim sucessivamente. Então, há um sem número de interações entre o indivíduo e a instituição financeira que implicam rotinas que intervêm na dinâmica do consignado que foi concedido no dia 1. Só que tem mais. Tem rotinas do dia a dia. O AC mencionou, se sua folha de pagamento entende um comando inicial, deduza até mandar parar, você tem que lembrar do dia que você vai mandar parar. Porque se você não mandar parar, pode ser que você desconte de um colaborador algo que não era para ser descontado. Por outro lado, há folhas de rotina que a gente chama mensal. Todo mês você tem que mandar o comando para a folha, senão ela não deduz. E se você se esquece num determinado mês de mandar o comando para a folha, pode ser que a empresa pague a guia do consignado e não desconte do colaborador, é contingência para a empresa. E pode ser que algum dia, na hora de extrair o arquivo e jogar para o social, haja um erro operacional e aquilo crie espaço para outros tipos de problemas. Então, há uma série de interações que são necessárias e que quando a gente pensa na escala, particularmente ao longo do tempo, o RH vai ter que se atentar muito. O que a Salary Fits faz nisso? Né? A solução para os seus problemas, né? Assim, eu acho. Mas brincadeiras à parte, a gente é hoje a maior plataforma de processamento de crédito consignado do país, a maior plataforma privada de processamento consignado do país. A gente trabalha com os RHs de órgãos públicos ou empresas privadas para tomar conta da automação dessa gestão de processos e procedimentos entre o RH, a instituição financeira e os colaboradores. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem aí quase 6 milhões de vidas hoje sendo atendidas pela nossa plataforma, que a gente consegue taxas de juros pela eficiência operacional mais baixas que a média do mercado e conseguimos, como o AC mencionou antes, tirar pelo menos ali 90% do volume de trabalho de processamento que o RH tem para fazer isso. Já o fazíamos no modelo do consignado anterior e vamos continuar fazendo no novo modelo do consignado. E aí, vou vender o meu peixe. Tudo isso, além de gerir o consignado, a gente consegue colocar também outros produtos que o RH pode colocar, outros benefícios que o RH pode colocar à disposição do colaborador para apoiá-lo ali no seu bem-estar de maneira geral. Então, há muitos produtos financeiros, de seguros,
consórcios, investimentos e outros, mas há também produtos da área de saúde, saúde complementar, planos odontológicos, telemedicina, psicologia online e outras coisas, além de produtos de educação que vão cobrir ali a rotina do colaborador ou da família dele. Então a SalaryFit se coloca mesmo como um braço avançado do RH, seja para o processamento e para a integridade do consignado ofertado para os seus colaboradores, seja para outros benefícios que também podem ser ofertados por meio desse canal. E tem custo? Então, só que eu ia exatamente dizer isso. O Delber esqueceu de um ponto extremamente importante, né? Toda essa plataforma que está à disposição das empresas utilizarem, que vai gerar um baita de um benefício operacional para o consignado, não só para o consignado, mas para outras coisas, é custo zero. Ou seja, a empresa não paga nada. Então, e eu acho que tem um outro ponto que a gente daqui a pouco explora, que é como colocar isso para rodar. E por que colocar isso para rodar? Porque também gera para os seus funcionários alguns outros benefícios que a gente fala daqui a pouco. Eu ia exatamente te perguntar, né, a partir de toda a sua experiência no mercado, como você percebe a importância de um parceiro como a SalaryFit para os RHs? Eu acho que essa resposta é muito importante, porque, primeiro, né, eu já disse que 90% mais da minha carga transacional do consignado, eu vou resolver com a SalaryFit e é bem provável que eu não tenha que aumentar o número de headcounts. E hoje em dia, aumentar o número de headcounts, a gente já sabe quais são os desafios, né? Não só da Serasa, mas de qualquer outra empresa nacional ou internacional. Então, eu estou ganhando uma alta escala de trabalho transacional e controle. Mais do que isso, o controle para me dizer exatamente se a guia do FGTS, quando finanças me perguntar, eu paguei aqui X R$1.000, milhões de reais, né, relacionados a consignado, você consegue me dizer e fazer um bate entre esses R$1 milhão versus quem você descontou na folha? Eu vou dizer, tá aqui, SalaryFit. É só apertar o botão do relatório da SalaryFit, eu vou ter essa informação aqui para fazer, obviamente, a contabilidade disso. Então, existem inúmeros formatos. Eu acho que a outra coisa que agrega valor a SalaryFit é uma plataforma de benefícios muito ampla. E aí, mesmo aqui, eu tô tranquilo, eu já tenho a SalaryFit, né, no meu processo. Mas, além disso, a qualidade que a gente tem dos produtos ali, de outros benefícios, como o Delber falou, seguro, assistência médica, a empresa tem a facilidade de tirar um benefício, incluir benefícios, gerir todo esse movimento. E o que mais me chama a atenção é que é uma plataforma, além de toda a segurança que tem por trás da ferramenta, tem um time, isso me chamou muito a atenção. E eu não sabia, fui entender isso semana passada com o Delber. Tem um time dedicado para buscar novas parcerias. E é um time extremamente bacana, cascudo, que vai atrás de parcerias, ou seja, a plataforma ela é viva. Então a gente consegue estar trabalhando tudo isso. Ou seja, no final nós estamos falando de redução de carga de trabalho operacional, segurança da informação, nós estamos falando de confiabilidade, obviamente, no seu processo final, e estamos falando de uma infinidade de outras parcerias que você consegue colocar à disposição dos seus funcionários. Custo zero, melhor dos mundos. Tá contratado, né, Delber? Tá super contratado. Vai trabalhar conosco. Vou trabalhar com você. Delber, e uma vez resolvida, né, então, a dificuldade técnica dessa compatibilização, graças à SalaryFit, a gente continua tendo uma outra super questão, que é o superendividamento do brasileiro. Né? O que as pesquisas da SalaryFit revelam sobre a situação financeira atual da nossa população? Porque eu sei que vocês, né, realizam anualmente aí uma pesquisa super robusta. O que você acha que vale trazer aqui para esse momento? Eu acho que assim, promover bem-estar e inclusão financeira são dois pilares fundamentais da nossa proposta de trabalho. Por isso que a gente tenta sempre trabalhar, né, para não tomar um pedaço do orçamento do RH de um lado, mas, por outro lado, conseguir garantir que o colaborador tenha uma taxa de juros melhor do que aquela que ela tem, que o colaborador encontra no mercado, porque é parte do nosso trabalho. E aqui, pessoal, assim, tem dois tipos de posicionamento que o RH pode ter, né?
não quero me envolver com a parte financeira dos colaboradores porque vai dar muito problema, ou aquele RH que fala, eu sei que tem um problema ali e eu vou tentar abordar esse problema. E a pesquisa que a gente faz desde 2018, a gente faz essa pesquisa recorrentemente, a gente tem colacionado aí, né, informações desse período como um todo, é muito clara, né? Então, assim, dos nossos entrevistados, 80% dos entrevistados tiveram um problema financeiro nos últimos 5 anos. Tá? 60% foram tiveram um problema no último ano e 30% estão negativados. Então, existe um problema sério que o colaborador já leva para dentro da sua casa e que já leva para o seu ambiente de trabalho. E a pergunta que se coloca para nós gestores é o que a empresa pode fazer para apoiar nisso. E nesse contexto, enfim, podemos ter uma perspectiva de RH operador, deixa o colaborador tomar a sua decisão, ver qual proposta que tem, ou de um RH agente transformador. Quero entender, quero saber o que eu posso fazer e quero contribuir para a melhor oferta para o colaborador. Eu prefiro acreditar que esse segundo cenário é o cenário mais adequado, é o cenário que a maioria das empresas brasileiras vão buscar, né? E isso pode ser feito de várias formas. Primeiro, claro, garantindo que o seu processo operacional seja o mais eficiente, o mais liso possível, porque um dos componentes que implicam taxa de juros mais alta é o famoso PDD do banco, é a perda que o banco tem, e um dos principais componentes disso é o operacional. Um problema de gestão, um custo de gestão, um custo de interação com o RH vai aumentar a taxa de juros. O segundo é a parte de educação. O colaborador precisa entender as diferenças e precisa ali ter o apoio do empregador para conhecer melhor as suas finanças e o que ele tem à disposição, quando ele tem, o que é melhor, o que é pior, né? Então, acho que para um RH agente transformador, a gente precisa fugir do clichê de que dívida é ruim, né? Acho que tem muitas pessoas aqui que podem contar uma bela história de como um financiamento foi um elemento fundamental para uma mudança de patamar na sua vida pessoal. E outros que vão contar uma história muito triste de como se enrolaram com as dívidas e como tiveram vários problemas financeiros, pessoais, profissionais por conta disso. Então, é para ressaltar que o problema financeiro existe. Ou nós vamos ignorá-lo, ou nós vamos ser um agente impactante para que os colaboradores tenham apoio para lidar com essa situação. Pegando, né, o gancho do que o Delber disse, e a partir de toda a sua experiência, como é que você tangibilizaria isso, né? A seu ver, qual a colaboração que as empresas deveriam dar para os colaboradores, né, para instruí-los, para que de fato eles possam fazer um uso positivo desse novo crédito, fazendo do consignado privado um degrau de crescimento e não um buraco no orçamento. Acho que para mim a questão de você colocar pessoas hoje que não tinham acesso a crédito com crédito, isso é muito bom. Isso faz parte, obviamente, de uma evolução como país até, não só como empresa. O segundo ponto para mim importante é a questão de, sim, a gente tem uma responsabilidade como empresa, porque se eu estou crescendo o nível de endividamento dentro da minha empresa, eu preciso tomar cuidado pelos efeitos que a gente já discutiu aqui, né, que podem ter naquele funcionário dentro do ambiente de trabalho e também na família dele. E o terceiro ponto é ajudar as pessoas a entenderem que crédito todo mundo precisa, em qualquer nível social. Às vezes até por uma emergência, ou às vezes porque precisa acelerar uma oportunidade de negócio que aconteceu e precisa ali ter um crédito rápido para poder, obviamente, comprar alguma coisa ou investir num negócio pessoal e assim por diante. Então, crédito todo mundo precisa. A grande questão é como que a gente gera a consciência para que essas pessoas tomem decisões de crédito conscientes, que eles entendam o que está por trás daquelas letrinhas de como o CET, né, que é o custo efetivo total da taxa ali, né, do que ele está pagando. Como que ele entende se um crédito é caro ou não, se é barato ou não, se ele consegue pagar isso sem comprometer a renda dele, da casa dele, né, porque também não pode gerar impacto em outros lugares. E o pior de tudo, como a gente ajuda essas pessoas a não usar isso como cobertor curto, né? E aí pode ficar pior a situação do que ter uma relação positiva dentro desse crédito consignado novo que o governo está lançando. Então, assim, acho que a gente precisa ajudar no final que essas pessoas tenham consciência e que saibam usar esse dinheiro de forma correta, no momento certo. Até porque, como você já bem disse, né, saúde financeira,
está diretamente ligado à saúde mental, Exato. à produtividade, à qualidade de sono, né? Então, é algo, claro, né, que já está há muito tempo no radar dos RHs, mas agora com essa nova possibilidade, isso vai para um outro patamar, né? E tem uma surpresa bacana para os nossos ouvintes. A gente conversando na semana passada, a ideia também foi gerar, né, 2 PDFs que serão disponibilizados para vocês ao final desse webinar. Então, um deles é, obviamente, explicar como que a gente pode ajudar operacionalmente, transacionalmente com a sala de FITS, e o outro a gente está falando de como que isso tudo a gente pode ajudar o RH com a informação, com comunicação adequada para também te ajudar aí no seu dia a dia com seus funcionários. Então, essa é a forma que a gente teve de como que a gente ajuda você a ter um pouco mais de informação e detalhe do que de como atacar e trabalhar esse tema de ponta a ponta. Certo? Isso mesmo. Bom, vamos então, né, para algumas perguntas que foram enviadas, né, pelo pessoal que está nos acompanhando. A Angelina Monteiro... é tudo ensaiado, ela tá abrindo o Instagram ali, tá? Não, ela acabou de chegar. Ela tá planejando a viagem dela pro final da semana. Tá postando, né? A Angelina Monteiro, que existe, é uma pessoa de verdade que está aqui com a gente. Eu não criei Um abraço, ela Angelina. na inteligência artificial. Muito simpática. Boa tarde. Quando o colaborador for desligado da empresa, a única forma de impedir um novo empréstimo é o envio do desligamento para o E-Social? Aí, olha só, existe a determinação legal de que a verba rescisória é um colateral, né, para garantia do saldo do empréstimo consignado, né? E então, consequentemente, existe hoje uma obrigação de uma interação entre a instituição financeira e o RH para fins de entender qual é o saldo do empréstimo consignado ofertado e como, né, aquela verba rescisória vai poder impactar, fazer a dedução daquele saldo em aberto. Não existe hoje na plataforma, como ela está neste momento, né, no dia da gravação desse papo, ainda uma ferramenta oficial para se fazer isso. Então vai ter que ter um canal de interação entre a instituição financeira e o RH. E claro, num cenário em que a gente está presente, a gente facilita essa interação. Em outro, a instituição, ou o RH vai ter que buscar a instituição financeira para fazer essa interação. Então o primeiro ponto aí, para responder, Angelina, é que a gente tem que se preocupar primeiro com o desconto da verba rescisória, né, do saldo do consignado. Em relação a coibir um novo consignado, você vai ter a obrigação de informar para o E-Social que aquela rescisão foi feita, e ao informá-la, tudo funcionando adequadamente, aquela pessoa vai desaparecer ali até que ela consiga um outro trabalho, ela vai desaparecer do rol de pessoas elegíveis para um consignado na medida em que ela não tem um contrato CLT ativo, né? Quando ela for recontratada, e no momento que isso acontecer, aí obviamente ela vai voltar para o mundo do E-Social e vai voltar a ser elegível, mas se ainda tiver um saldo a ser coletado do consignado anterior, ainda vai ser depurada uma rotina para que se quite o consignado anterior primeiro e depois ela passe então a ser elegível para um novo consignado. Mas perceba que há obrigações imediatas e há aprimoramentos que devem ser feitos nos próximos meses para que essa rotina funcione muito bem, tá? Maravilha. Bom, e a Lilian Sobral, ela está perguntando quais ajustes, ela fala que nós, clientes, né, clientes da Salary Fits, devemos esperar que ocorrerão para que a Salary Fits consiga atender essa nova demanda do governo. Aí para os nossos clientes a gente tem, né, a sorte de ter clientes também super antenados e que estão interagindo bastante conosco para garantir o compliance, né, e o cumprimento do lado deles de suas obrigações. Então vai existir aqui uma mudança de rotina da tarefa que a Salary Fits faz. Então o que hoje a Salary Fits automatiza entre folha de pagamento, colaborador e instituição financeira, ela vai ter que automatizar da mesma maneira, mas com um processo agora de buscar informação no Emprega Brasil, de ajudar na escrituração disso no E-Social, além do processamento junto à folha. Então eu diria que a Salary Fits continua fazendo o que ela faz antes, a interação com a folha, a conciliação, o suporte no relacionamento com a instituição financeira, o suporte ao colaborador, mas além disso, a gente vai ter que combinar, né, Lilian, as rotinas que a gente vai ter para buscar informação no Emprega Brasil, para garantir a integridade da informação que vai para o E-Social. Então são algumas rotinas que a Salary Fits absorve e que consequentemente não vão ficar aí exclusivamente no colo do RH. E provavelmente novos relatórios, Exato. obviamente de gestão e controle, que o RH
vai precisar, né? Certamente. A gente já deu alguns exemplos aqui, então acho que é olhar a ferramenta de ponta a ponta para atender essas necessidades, né? Eu acho que essa foi a parte bem legal. Isso mesmo. Bom, estamos caminhando para o fim, né? Eu espero muito que a gente tenha conseguido ajudado a sanar aí algumas dívidas. Olha o ato falho. Ela vai pedir um empréstimo. Algumas dúvidas que, né, estão pairando por aí. É claro que a gente não consegue sanar todas as dúvidas, gente, porque, como a gente já falou, o crédito do trabalhador está sendo lançado em etapas, né? Então, ajustes estão sendo feitos, novidades ainda vão ser lançadas, né? Mas a Salary Fits e a Serasa Experian estão acompanhando tudo muito de perto, tá? Então, a dica é acompanhar as duas empresas nas suas redes sociais, também nos seus sites. Os conteúdos do blog, os materiais ricos estão muito interessantes. E também acompanhar aí o que esses dois andam falando na mídia, né? Porque o pessoal tá batendo o telefone para eles direto, para saber, enfim, para onde estamos indo, onde estamos, né? Realmente é uma hora que a gente precisa de ter referências, né? A gente precisa muito de boas referências. Hoje a gente trouxe para vocês excelentes referências. Então, guardem esses rostinhos, sigam, né? Vocês também no LinkedIn, que vocês também estão falando sobre isso por lá. Né? Bom, vamos então para as considerações finais. Eu queria agradecer muito a C, Delber, e fiquem à vontade para deixarem as últimas mensagens. Bom, acho que a minha última mensagem é contem com a gente está aqui para ajudar porque isso não é uma jornada fácil, né, de se adequar. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de ser protagonista, como o Delber disse, né, e fazer a diferença na vida das pessoas que trabalham com a gente. Então, essa é a minha provocação. Para que a gente possa, como empresa, ser protagonista, a gente provocar essas pessoas, ajudá-las no seu desenvolvimento e, obviamente, fazer com que elas tenham conteúdo, conhecimento e informação para que elas possam tomar boas decisões, não só, né, de consignado, mas de uma forma geral na vida delas. Então, acho que esse é o nosso papel, que eu deixo essa provocação para todo mundo aqui. Pessoal, acho que ficou bastante claro, assim, eu queria enfatizar que o novo consignado é uma realidade, ou seja, ele já está acontecendo, já há obrigações em relação ao RH, já há determinadas ações que o colaborador pode tomar se quiser, né, e outras que ele não pode mais fazer, e isso vai mudar, ou já está mudando o modus operandi de como isso é feito. Então, goste ou não do perfil do produto, você que é executivo de uma empresa, que é um CFO de uma empresa, que é parte do RH de uma empresa, que está na rotina desse tipo de operação, vai ser impactado, e é melhor que se entenda e que se conscientize, né, os colaboradores do que eles têm à disposição para que eles usem isso para o bem. Para mim é inegável que o RH vai ter um papel determinante com ação ou comissão nesse cenário. Prefiro que seja com ação, e nesse contexto contem sempre conosco, né? Os nossos clientes já têm ali o canal de interação conosco, a gente tem tentado trabalhar para que a gente entregue informações relevantes e de qualidade para eles, para mantê-los tranquilos com relação a esse processo. Quem não é nosso cliente, é nosso papel também informar. A gente está mais do que à disposição nos nossos canais oficiais, no nosso site, no LinkedIn, como a Laura falou. Pode mandar pergunta por lá, nós vamos responder. No material que nós vamos compartilhar, que o AC também mencionou, vai ter ali também um canal de comunicação conosco, vai ter algo que você pode colocar à disposição dos colaboradores. Então, o importante agora é que a gente enderece as questões, que a gente aprenda conjuntamente. A gente tem acompanhado muito de perto a evolução dessa regulamentação, das plataformas disponíveis, da interação com as folhas de pagamento, para que a gente consiga, de fato, entregar mais eficiência para todo mundo nessa cadeia. Então, temos aí o nosso compromisso e a nossa satisfação de continuarmos com o nosso trabalho. Pessoal, eu não sei se já apareceu ou se vai aparecer agora um QR Code na tela para vocês avaliarem, tá? Como foi a nossa conversa. Avaliem, né? Porque esse é só o começo. Vamos conversar outras vezes, né? Para além dos parceiros, quem está chegando agora, essa relação está só começando, né? Porque estamos juntos nessa. Bom, então, na hora que o QR Code aparecer, por favor, celular na tela, né? Para vocês responderem, para que a gente possa sempre aprimorar os nossos conteúdos. Bom, esse foi, né, o webinar novo, crédito consignado na prática, né, porque já está aí, então acho que realmente é hora da gente tangibilizar o máximo possível, é muita coisa, mas vocês não estão sozinhos, né, como o Delber já ressaltou, né, a Salary Fits e a Serasa Experian estão aqui
com a missão mesmo de clarear aí o caminho, né? Eu queria agradecer todo mundo que nos acompanhou. Continuem com a gente, como eu já disse, esse é só o começo. E como a AC já disse, a gente vai mandar para vocês, né, que se cadastraram aqui na nossa transmissão, 2 materiais muito preciosos, né? Para que sejam estudados, para que sejam compartilhados, um mais focado em educação financeira e um focado, né, mais nessa parte prática do crédito do trabalhador. Pessoal, o QR Code já foi para a tela, tá tudo certo? É porque a gente já está terminando. A gente foi muito objetivo, é muita coisa também, né? Gente, a verdade é que ia durar 2 horas e a Laura falou que ia interromper com 45 minutos se tivesse ruim o papo. Eu coloquei na minha agenda 2h30. Que absurdo. É meia pergunta. Boa, agora tá na tela, né? Porque realmente é muito importante a gente saber o que vocês acharam e, né, pra gente saber se seguimos por aí, algum conteúdo que tenha, enfim, ficado de fora, que a gente pode trazer numa próxima. Mas de toda forma, muita informação. É importante também deixar o pessoal decantar. Acho que, né, esse é um start, né, de uma, enfim, uma série aí de diálogos, né, que a gente vai ter que ter pra gente conseguir fazer do melhor, né, porque o potencial é muito grande, mas como vocês também bem pontuaram, é muito mais sobre como do que o quê, né? Exato, acho que, assim, algumas rotinas já estão acontecendo, outras, pela natureza da proposta, ainda não vão acontecer. O exemplo que eu citei, um dos exemplos que eu citei é que não vai para a folha de abril, vai para a folha de maio. E outros processos estão sendo criados, né? A própria DataPrev, que está fazendo boa parte dessa infraestrutura de tecnologia, tem soltado atualizações com alguma frequência. Então, aqui foi para a gente pontuar o estado da arte, o estado atual da questão, mas nem de longe a gente tem a pretensão e tinha a pretensão de esgotar todos os temas, porque muitos deles aparecerão aí nas próximas semanas. Então é bom ficar antenado e, repito, constantemente em contato conosco, caso haja uma necessidade. Exato. E é isso, eu acho que a gente também precisa digerir o que está acontecendo, mesmo a gente on top of desse tema todos os dias praticamente, mas a gente também precisa digerir. Então é um tema novo, é um tema que vai precisar muito diálogo ainda, e muito ajuste ainda, não só do lado operacional, transacional, mas de como fazer a gestão de tudo isso e fazer, obviamente, o movimento que precisa ser feito com tudo isso. Então, é isso, eu acho que vamos em frente. Contem com a gente, como a gente já disse, e cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada, gente. Boa tarde e até a próxima. Obrigado, pessoal.